Oi, gente, tudo bem, meus amores? No vídeo de hoje eu vim fazer a resenha desse livro aqui, que é O Lar da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares 1, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu sei que os vídeos de livros aqui no canal não tem quase 20 visualizações, não tem nem quase nenhuma, mas eu gosto de fazer porque tem gente que gosta de ver, tá bom? Já vai deixando teu like se você gostou do assunto, do livro, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Bom, amores, esse livro aqui pra falar pra vocês, eu não comprei em nenhuma livraria, tá bom? Eu comprei na revista da Avon. Na verdade, a maioria dos meus livros eu comprei na revista da Avon. Então, por isso, eles são um pouco diferentes das livrarias, tá bom? Aquele que vocês estão vendo ali é o Lar da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares 2, que é a Cidade dos Etéreos. Ele eu comprei na livraria e ele é bem diferente desse. Depois eu vou fazer a resenha dele quando eu terminar. Ele tem capa dura, ele vem essa capa de cima meio cinza, mas eu acabei tirando, tá? A capinha dele vem solta. Então a capa original é só azul mesmo e é dura, tá? Esse aqui, olha, é diferente, é mole, mas é a mesma história. Mas eu ainda quero comprar um, que é esse aqui, na livraria, porque eu quero ter os três da mesma coleção, né? E doar, talvez esse, não sei. Esse livro é do Hanson Higgs, eu não sei se é Hanson ou é Hanson ou Higgs. E ele tem, gente, tem 286 páginas, por aí, digamos que é por aí, tá? E assim, vamos começar. Essa história é uma trilogia, tá bom? Esse é o primeiro, eu tô lendo o segundo e pretendo comprar o terceiro. E ele é uma ficção, digamos assim, fantasia. E é um livro muito legal pra quem gosta de fantasia. Ele conta de uma história de um lar, tá? No qual a diretora, digamos que é uma escola, mas é uma casa, um lar, no qual a diretora se chama a senhora, que é a senhora Peregrine, tá bom? Todas as crianças que moram nesse lugar, moram nesse lar, eles são muito velhos, mas a aparência é de pessoas novas, porque onde eles moram é uma fenda temporal. O tempo não passa, eles vivem em uma época, a mesma época, o mesmo dia, todos os dias. Não muda, sabe? Não, eles não saem da mesma época, ele não muda de data. O calendário deles é só um dia, é só um ano, é só um mês, tá bom? Então, eles envelhecem, mas eles não mudam a aparência. Então, assim, é muito estranho e é muito interessante também. O personagem principal desse livro é o Jacob Putman, tá? Ele é neto do Abram Putman. O Abram, ele trabalhava no exército, perdeu a família dele, perdeu a família adotiva dele. Por quê? Porque nessa história, gente, existem etéreos e existem acólitos, tá? Que são monstros loucos pra comer todas as crianças. Os etéreos, eles são monstros e quando eles comem muitas crianças peculiares são crianças estranhas que têm poderes. Quando esses etéreos, esses monstros de várias cabeças, várias línguas, eles comem muitas crianças, eles viram um acólito, que é, digamos que um homem normal, com aparência normal, mas que é um monstro de olho branco, sabe? Então, que comanda todos os etéreos. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Pra virar um acólito, que é o homem normal com aparência normal, mas que também é um monstro por dentro, os etéreos, que é os monstros de várias línguas, têm que comer várias crianças peculiares, tá? Com poderes. Tanto faz eles comerem crianças normais, que não vai mudar nada, só crianças peculiares. Então, nesse lar, existem várias crianças com vários poderes muito sobrenaturais. Essa menininha, por exemplo, ela flutua no ar. Tem outras pessoas com outros poderes, de força, de prever o futuro e tal. O Abram Putman, que era o vô do Jacob, ele conheceu esse lugar, esse lar da senhora Peregrine, e ela acomodou ele lá, ele passou vários anos lá, mas ele decidiu ter uma vida normal. Ele não queria viver apenas em uma época, não queria viver apenas em um dia, ele queria viver, envelhecer
e ter uma família longe dali. Então ele resolveu ir embora. Mas os monstros, os etéreos, os acólitos foram atrás dele. E em um certo dia eles mataram o Abram, tá? E todo mundo achava, toda a família dele achava, menos o Jacob. Todo mundo achava que ele era louco, que não existia nada disso. Ele, como ele era ex-militar do exército, ele tinha várias armas em casa, ele andava com arma pra dentro, pra fora, pra lá e pra cá. E todo mundo achava que ele era louco, queria até internar ele no hospício. Mas não era. Ele contava toda a história da infância, da vida dele, da adolescência, para o neto, que é o Jacob. E o Jacob sempre acreditou quando era mais novo. E quando ele ficou mais adolescente, um pouco mais velho, o Jacob, ele começou a achar que isso também era mentira. Então, que o avô dele inventava tudo pra ele acreditar. Então, que ele era um bobo que acreditava nas histórias do avô dele. E aí, um dia, o avô dele sumiu e ele foi procurar o avô dele com um amigo dele. O Jacob também ele descobriu que também era um peculiar, mas isso eu vou chegar lá ainda. Ele foi atrás do vô dele. O vô dele estava morto em uma floresta com uma arma. E todo mundo achou, gente, que foi suicídio, mas não foi. Foi um etéreo que matou ele, achou ele, porque o Abram, ele era também um peculiar. Então ele tinha um pouco poder ali, sabe? E aí o etéreo comeu ele, matou ele. E na hora que o Jacob e o amigo dele encontrou o vô dele, o Jacob viu o etéreo, mas o amigo dele não. Então acharam que o Jacob, né, que é o neto, tinha ficado louco. Então ele descobriu aí que ele era um peculiar, porque só ele podia ver os etéreos e sentir a presença deles. E aí ele foi se consultar com o psicólogo, teve várias terapias e tal. E aí o psicólogo dele era um acólito. Depois ele descobriu isso, era uma pessoa em forma de gente normal, mas que tinha os olhos muito brancos, e todo acólito aqui na história usa óculos escuros. Então ele descobriu depois. E aí quando o vô dele morreu, ele resolve ver tudo que era do vô dele, cartas, tudo. Ele vasculha todas as coisas dele e lembra das histórias que o vô dele contava pra ele. E ele resolveu fazer uma viagem pro lugar onde o vô dele morou alguns anos, que é o lar da senhora Peregrine. Ele viajou pra lá com o pai dele. O pai dele, é claro, não sabia de nada que ele pretendia fazer, que ele pretendia visitar o local. É uma ilha. E o pai dele foi pra lá só pra pesquisar algumas aves e tal. E ele foi nesse lugar, conheceu as pessoas de lá e ele resolveu ficar. Então ele teve que deixar uma carta pro pai dele se despedindo. O pai dele nunca ia acreditar nisso. Então ele ficou preso na época deles, né? E lá ele conheceu a Emma Blom, que era a ex-namorada do vô dele, mas que ela tinha feição de uma adolescente, porque ela não ficava velha. E naquela época ela tinha namorado com o vô dele, tá? Então ela era muito apaixonada pelo vô dele, pelo Abram. E ela se apaixonou também por ele logo depois. Então eles dois formam um casal bem legal, bem lindo. É muito legal, quando eu chego na parte deles eu gosto. E aí, até então que a fenda temporal deles é destruída, é caçada por etéreos, por acólicos, eles conseguem entrar lá, destruam a casa e eles têm que partir para outro lugar. E é isso. Continua naquele livro ali, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Ele é uma fantasia muito legal. Conta histórias de crianças peculiares, do lar da senhora Peregrine, das fantasias do vô dele, do Abram, da descoberta que o Jacob faz ao longo do tempo, das histórias. E vê que tudo é verdade o que o vô dele falava e ninguém acreditava no vô dele. Ele também descobre que é uma criança peculiar por ter o poder de sentir a distância do etéreo e quando nenhuma outra criança consegue sentir a presença de um monstro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quando eu terminar de ler outro livro, que eu tô quase perto, eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.